Olá, boa noite. Veja os destaques do Brasil TV desta terça-feira, dia 7 de fevereiro. Um homem de 58 anos morre baleado em São Paulo, vítima do golpe do aplicativo de namoro. A Polícia Federal prende um coronel, um major, um capitão e um tenente da Polícia Militar de Brasília, suspeitos de omissão ou colaboração com os atos golpistas de janeiro. E ainda, o Bloco do Doador em São Luís estimula as doações de sangue nesse período pré-carnaval. Agora, no Brasil TV. Um homem morreu enquanto esperava por um suposto encontro com uma mulher, marcado por um aplicativo de relacionamento. Já são 11 casos só este ano na região metropolitana de São Paulo. O homem de 58 anos estacionou o carro nesta rua da Zona Norte de São Paulo. Esperava encontrar uma mulher que se identificou com o nome de Fernanda no aplicativo, mas foi surpreendido por ladrões. Tentou fugir e foi baleado na mão e na cabeça. O carro desgovernado bateu na casa. A vítima não resistiu e morreu no local. Os bandidos fugiram sem levar nada. Eu só ouvi o barulho, né? Quando eu olhei de cima, aí eu já vi só ele aí desmaiado já. Para dona Creuza ficou o susto e o prejuízo. A frente da casa ficou bem danificada. Foi muito... Eu não conseguia dormir. Tive que tomar remédio de pressão, chás, tudo, mas você não consegue dormir, né? A gente vai fazer o quê, né? Aí a gente tem que retomar, né? Essa mulher conta que o caso não é o primeiro na rua e que um vizinho até avisou do perigo. Vem lá de longe, ainda ri da cara dos outros, que as pessoas ainda avisam. É perigoso. Eles pegam e ri e continuam esperando. Eles procuram, né? E quem procura acha. Segundo o levantamento da produção do Jornal Hoje, só este ano foram registrados pelo menos 11 casos na região metropolitana de São Paulo. Uma morte. Em todo o ano passado foram mais de 30 casos e 3 mortes. A divisão anti-sequestro da Polícia Civil diz que recebeu 115 denúncias de sequestros em 2022 em todo o estado de São Paulo. 70% delas foram de falsos encontros. A Secretaria da Segurança Pública começou uma campanha de alerta nas redes sociais sobre esse tipo de crime. Infelizmente, nós temos pessoas ainda que se arriscam. Ouvindo as próprias vítimas, elas nos confessam que temiam serem sequestradas porque sabiam, tinham essa informação, mas mesmo assim arriscaram. As pessoas entendem ou acham que vão ter um relacionamento, um encontro afetivo e acabam sendo emboscadas, arrebatadas, levadas para um cativeiro e os seus celulares devastados em movimentações financeiras. Se for se encontrar com alguém, que pelo menos seja num ambiente público. A Polícia Federal fez hoje a 5ª fase da Operação Lesa Pátria, que investiga financiadores, participantes e quem estimulou os atos golpistas de 8 de janeiro. Dessa vez, os alvos foram policiais militares suspeitos de se omitirem e colaborarem com os ataques. Um dos presos é o coronel Jorge Eduardo Naime Barreto, que era o chefe do Departamento Operacional da PM do DF e subordinado ao então secretário de Segurança do Distrito Federal, Anderson Torres, que está preso. O coronel foi afastado do cargo no dia 10 de janeiro e é investigado por omissão no combate aos atos golpistas do dia 8 de janeiro. A prisão dele é preventiva, sem prazo para terminar. Em depoimento à PF, o ex-comandante-geral da PM, coronel Fábio Augusto Vieira, relatou o momento em que encontrou o coronel Naime naquele dia. O ex-comandante-geral afirmou que, quando a situação já estava se controlando, com a recuperação do Palácio do Planalto, do STF e em recuperação do Congresso Nacional, viu o coronel Naime na parte de cima da rampa e deu de encontro com ele na parte de baixo no gramado central. Que perguntou o que o coronel Naime estava fazendo lá, pois ele estava de férias, que o coronel Naime afirmou que foi ajudar. Outros 3 militares foram presos temporariamente hoje. A prisão é válida inicialmente por 5 dias. Um deles é o major da PM, Flávio Silvestre de Alencar, que aparece nessas imagens feitas pela Polícia Judicial do Supremo Tribunal Federal.
É possível ver quando ele desce do carro e se dirige a um grupo da tropa de choque, como quem dá uma ordem. Imediatamente os policiais entram nos carros e começam a deixar o local. Na pista de acesso ao STF ficam um dos ônibus e o caminhão Centurion. Depois de cerca de 10 minutos, os golpistas avançam em direção ao Supremo. O major era subcomandante do 6º Batalhão de Polícia Militar do DF, responsável pela Praça dos Três Poderes e a Esplanada. No dia dos ataques estava como comandante em exercício. O titular estava de férias. A operação de hoje prendeu ainda o capitão Josiel Pereira César, ajudante de ordens do Comando-Geral da Polícia Militar, e o tenente Rafael Pereira Martins. A Polícia Federal cumpriu ainda 6 mandados de busca e apreensão. A operação da Polícia Federal foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal e acompanhada pela Corregedoria Militar, que já abriu pelo menos 6 inquéritos para apurar a omissão de PMs no dia 8 de janeiro. Até agora, a Operação Lesa Pátria prendeu 20 pessoas e cumpriu 37 mandados de busca e apreensão. A defesa do coronel Naime diz que ele estava fora de Brasília e foi chamado para ajudar na operação para conter os invasores. Em nota divulgada hoje, os advogados afirmam que, no dia 8 de janeiro, o coronel agiu conforme a lei e a técnica, realizando todas as prisões ao alcance das condições materiais com as quais contava, e que o avanço das investigações demonstrará a inocência de Naime. Nós tentamos contato com os advogados dos outros 3 presos hoje, mas não tivemos resposta. Hoje foi o 3º dia das buscas pelos 2 desaparecidos na tragédia da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Até agora, das 14 pessoas que estavam a bordo da traineira que afundou no domingo, 6 foram resgatadas com vida e outras 6 morreram. Os bombeiros aumentaram o raio de buscas por causa das correntes marítimas. 2 famílias ainda vivem a angústia da espera por notícias. Isabel Cristina de Souza, de 38 anos, é esposa do dono do barco. Já Fábio Dantas Soares, de 46 anos, é suboficial da Marinha e estava de mudança para Brasília. A filha dele veio para o Rio essa madrugada num avião das Forças Armadas. Nas redes sociais ela postou: "Meu pai, minha vida, preciso de você, volte pra gente." Nesta terça-feira, as buscas entraram no 3º dia. A Baía de Guanabara tem fortes correntes marítimas. Por isso, os bombeiros ampliaram o raio de atuação na tentativa de encontrar os desaparecidos. A traineira Caiçara foi rebocada e desvirada ontem no Porto do Rio. Dá para ver uma pequena cabine onde fica o leme do barco. A embarcação está agora sob responsabilidade da Capitania dos Portos, autoridade da Marinha que investiga acidentes marítimos e vai apurar as causas e responsabilidades do que aconteceu. A delegacia da Ilha do Governador também abriu um inquérito para investigar o acidente. O delegado disse que vai requisitar perícia no barco e pretende começar a ouvir os depoimentos a partir de amanhã. Todos os corpos encontrados até agora já foram reconhecidos no Instituto Médico Legal. Entre eles, o corpo de Juliana Gomes Delana da Silva, de 35 anos, e do filho mais novo, Caio Gomes da Silva, que tinha apenas 3 anos. Estavam no barco também o marido de Juliana e outros 2 filhos do casal. Os 3 se salvaram. Ainda nessa edição, você vai ver que começa amanhã a cobrança da taxa ambiental para visitantes de Ubatuba, no litoral paulista. Hoje foi um dia de caos no anel rodoviário de Belo Horizonte. Uma sequência de acidentes durante a madrugada matou 2 pessoas e deixou o trânsito interditado nos 2 sentidos da via durante toda a manhã. O acidente aconteceu no início da madrugada. A carga de milho ficou espalhada na via. A carreta saiu de Unai, no noroeste do estado, e tinha como destino Alvinópolis, na região central. Este vídeo, de uma câmera de segurança, mostra o momento em que o caminhão bate no canteiro e tomba na pista. Uma das faixas, no sentido Vitória, já estava interditada por causa de um atropelamento que matou um pedestre por volta das 11 horas da noite.
O primeiro acidente aqui no Anel foi envolvendo aquele carro preto que atropelou um pedestre que estava tentando atravessar por aqui. Em seguida, o caminhão-tanque que está mais lá atrás foi surpreendido pelo acidente, mas conseguiu desviar. O mesmo não aconteceu com o motorista da carreta que estava carregada com milho. Ele foi surpreendido, perdeu o controle da direção e bateu na mureta de proteção. Ele perdeu o controle voltando para a faixa da esquerda, atingindo um outro Toyota Etios que seguia no mesmo sentido que ele, parando os dois já na pista no sentido contrário, sentido Rio de Janeiro. Esse veículo foi imprensado entre a mureta, né, pela carreta, e aí foi parar na pista sentido Rio de Janeiro. O motorista do carro, o policial penal Diogo Mol Oliveira Lopes, de 39 anos, morreu. O airbag chegou a ser acionado, mas o carro ficou totalmente destruído. Com a batida, uma placa de sinalização do Anel ficou completamente retorcida. A gente tem aqui um exemplo, né, que começou mal e terminou pior ainda. Uma pessoa atravessando o anel rodoviário, que a gente sabe que é uma rodovia extremamente perigosa, próximo a uma passarela, mas infelizmente essas atitudes elas são constantes, corriqueiras e elas demandam um trabalho muito grande da gente, um esforço muito grande para que não aconteçam, porém a gente tem isso aí com recorrência. Os motoristas envolvidos nos acidentes fizeram o teste do bafômetro, que não acusou a presença de álcool no organismo. A Polícia Civil de Pernambuco cumpriu hoje mandados de prisão para desarticular uma quadrilha que praticava assaltos e vendia armas no estado. A Lilian Oliveira tem os detalhes. A quadrilha contava com a ajuda de motoristas de transportadoras que passavam informações para os bandidos. Eles instalavam aparelhos que bloqueavam o rastreamento eletrônico das cargas. Quando chegava nestes pontos em que não tinha como localizar a carga, os bandidos iam lá e assaltavam. As investigações começaram em 2021 e até agora foram cumpridos 21 mandados de prisão e 10 mandados de busca e apreensão. A polícia apreendeu cargas de comida, eletrônicos e eletrodomésticos, como fogões e geladeiras. De acordo com a Polícia Civil, essa carga era destinada ao comércio informal, como mercadinhos da região metropolitana do Recife. Foram cumpridos mandados nas cidades de Recife, Paulista, Jaboatão, Olinda, na zona da Mata de Pernambuco e também no interior da Bahia. No Mato Grosso, uma outra operação em 3 cidades e também na capital investiga uma associação criminosa voltada ao roubo de produtos agrícolas. Quem tem os detalhes é Luiz Vieira. Boa tarde. A Operação Safe Agro cumpriu 18 ordens judiciais. São 9 mandados de prisão preventiva e outros 9 de buscas domiciliares contra pessoas investigadas por integrar uma associação criminosa voltada a roubos de produtos agrícolas. Os mandados foram cumpridos nas cidades de Campo Novo do Parecis, Nova Mutum, Matupá e Cuiabá, por equipes da GCCO, a Gerência de Combate ao Crime Organizado, e apoio de outras delegacias. As investigações começaram em maio do ano passado, quando suspeitos armados invadiram uma fazenda em Tangará da Serra, no interior do estado, e carregaram 4 caminhões com 120 toneladas de soja produzidas no local. A Polícia Civil apurou que parte dos suspeitos havia participado também de um outro roubo de defensivos agrícolas em uma outra propriedade que fica na mesma cidade. Os suspeitos foram presos na Operação Ceres, deflagrada em maio do ano passado também, quando foi apreendida uma arma de fogo e recuperadas cerca de 5 toneladas de defensivos. Essa organização criminosa, de acordo com a investigação, encomendava as cargas e abria empresas para vender os produtos roubados. Segundo a polícia, além do prejuízo para os produtores, há um grande prejuízo também para os cofres públicos. Luiz Vieira para o Brasil TV. A Polícia Federal investiga um plano organizado dentro de um presídio para matar agentes de segurança pública em Rondônia. Uma operação contra planos de atentado à vida de servidores públicos do sul de Rondônia foi realizada hoje de manhã pela Polícia Federal e a Gerência de Inteligência Penitenciária do estado de Rondônia. De acordo com a polícia, investigações apontaram que uma facção criminosa planejava um atentado contra a vida de servidores da segurança pública. Membros esses que vieram da capital Porto Velho para o sul ainda presos. Mesmo dentro das penitenciárias, eles pretendiam se comunicar com membros da facção
fora do sistema prisional por meio de recados escritos em sublinhas de livros de literatura. Ao encontrar essas mensagens e ao identificar que o crime poderia acontecer em breve, a Polícia Federal, junto à Vara Criminal de Cerejeiras, realizou a busca e apreensão em imóveis dos investigados para obter mais provas e impedir as atividades criminosas. A operação leva o nome de Saludes, também do latim salus, e faz referência à salvação e ao afastamento do perigo. Andréa João para o Brasil TV. Um motorista bêbado foi preso na madrugada de hoje depois de atropelar um policial militar em Goiânia. Imagens de um circuito de segurança registraram o atropelamento. Repare quando o motorista da viatura está estacionando, enquanto o sargento sinaliza o trânsito e dá uma ordem de parada. É nesse momento que o carro se aproxima e vai para cima do policial. Depois, o motorista foge. A vítima é o sargento Valdir. Por telefone, ele explicou como tudo aconteceu. Foi feita a iluminação correta, sinalização com lanterna, gesticulando com a mão, fazendo um movimento com a mão, conforme o Código de Trânsito prevê, e com um silvo de apito também, conforme o Código de Trânsito, para poder esse veículo diminuir a velocidade e que pare. Momento que esse indivíduo aí não obedeceu e veio a colidir. Jogou contra a equipe, no caso eu estava lá, pegou de primeira. O policial que foi atropelado teve ferimentos na cabeça e no braço. Já o motorista, que não prestou socorro e fugiu, foi preso pouco tempo depois na casa dele. O teste do bafômetro confirmou que ele estava alcoolizado. No carro dele, além das marcas do acidente, os policiais encontraram uma latinha de cerveja. Ele pode responder por tentativa de homicídio, embriaguez ao volante e omissão de socorro. Nós não conseguimos contato com a defesa do motorista. O policial levou 10 pontos na cabeça e já se recupera em casa. A seguir, a campanha de doação de sangue pré-carnaval em São Luís. O Brasil TV está de volta falando da campanha de doação de sangue que acontece em São Luís. O Bloco do Doador tem o objetivo de estimular as doações nesse período pré-carnaval. Daqui até o Carnaval, a programação de doação, de captação externa também de doadores de sangue vai ser aliada a blocos de Carnaval. Tudo isso para atrair os doadores e formar um grande bloco do doador. Essa campanha está sendo realizada em todo o estado do Maranhão. E para conversar com a gente agora, a Mislene Silva, que é coordenadora da captação de doadores aqui do Hemomar. Mislene, qual que é a programação? O que vocês pretendem fazer durante esse período aí que antecede o Carnaval? Então, a gente está fazendo algumas ações, e algumas coletas externas, captação externa, onde a gente vai estar tentando estar mais próximo do doador, para que ele possa nos procurar também nesses locais onde a gente vai estar ativando a nossa campanha de doação externa. Então, a gente vem sempre fazendo essas campanhas para que o doador possa nos procurar, fazer sua doação de sangue nesse período do Carnaval, que antecede o Carnaval, para que a gente tenha um estoque abastecido para fazer o atendimento de todas as demandas nesse período. Obrigada, Mislene, pelas suas informações. A gente lembra que nesse período é quando também aumentam os acidentes, por isso a necessidade de ter sangue no estoque para atender essa demanda. Então, daqui até o Carnaval, todo o estado está mobilizado para poder conseguir mais doadores. Aqui do Maranhão, Nice Ribeiro para o Brasil TV. A Petrobras anunciou hoje uma queda no preço do diesel para as distribuidoras. O litro vai passar de R$ 4,50 para R$ 4,10. É uma redução de 40 centavos. O reajuste começa a valer amanhã nas refinarias e nos postos o preço ao motorista não é tabelado. A partir de amanhã começa a cobrança da taxa de turistas na cidade de Ubatuba, no litoral de São Paulo. O João Mota tem as informações. Depois de uma série de anúncios e atrasos, a cobrança da taxa em Ubatuba vai começar a ser feita à meia-noite dessa quarta-feira. Câmeras foram instaladas nas entradas da cidade e vão funcionar como leitores de placas, gerando valores diários. Os preços vão variar de R$ 3,50 a R$ 92, dependendo do tipo do veículo. Mas não é todo mundo que vai precisar pagar isso. Carros com placas de Ubatuba, das cidades vizinhas ou então prestadores de serviço estarão isentos da cobrança. Pessoas que morarem fora, mas tiverem casa em Ubatuba ou então utilizarem a cidade como
como passagem num tempo menor que 4 horas, também não vão precisar pagar valor nenhum. De acordo com a Prefeitura de Ubatuba, a cobrança vai ser usada para implementar obras de infraestrutura para tentar minimizar os impactos causados pelo aumento populacional, principalmente durante a alta temporada de verão. João Mota, de Caraguatatuba. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você.